estudar o capítulo 4 de Romanos, a partir do versículo 13. Romanos 4, a partir do versículo 13. A promessa que nós temos, ela é obtida através da fé, pela fé. Abraão e Davi são grandes exemplos disso, porque eles foram justificados pela fé. Abraão não tinha como ter filho, e o Senhor graciosamente deu filho para ele. Ele creu na promessa. Davi não tinha como receber o perdão, porque ele tinha praticamente matado Urias, então ele não podia obter o perdão de Urias. E aquilo que ele fez com Batseba também era irreversível. Então Davi ele estava nas mãos de Satanás. No entanto, não era Satanás que pesava sobre Davi, era o próprio Deus. Deus pesava a mão sobre Davi, e Davi sentia um peso tremendo. E ele chegou a dizer então que bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada, porque ele não podia se perdoar. E nem existe esse negócio de se perdoar, né? Nunca caia nessa heresia, porque o próprio Senhor Jesus mostrou que nenhum homem pode perdoar pecados. Certa vez ele fala, qual é mais fácil dizer, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Nenhum dos dois, porque eu não consigo fazer nem um aleijado andar, e também eu não consigo perdoar ninguém. Então é só o Senhor Jesus quem pode perdoar. Isso é pela fé. Abraão e Davi creram, e a fé deles foi imputada por justiça, e eles foram justificados. É só pela fé. Versículo 13. Alguém pode ler? Não foi por intermédio da lei que Abraão, com a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Não foi pela lei. Por quê? Bom, para começar, Abraão não era da época da lei. Abraão era antes da lei. Então ele não estava naquele regime da lei de Moisés. E a outra coisa é que a lei não pode perdoar, justificar ninguém. Essa não é a função da lei. A lei é verdade, ela diz, faze e viverás, mas não tem ninguém que fez, ninguém que cumpriu a justiça de Deus, que cumpriu os mandamentos de Deus. Logo, a lei para essa pessoa, como o apóstolo Paulo diz, se torna caduca. A gente não dá a bola para uma pessoa caduca. A gente pode amar essas pessoas, a gente pode tratar com respeito, mas a gente não pode dar confiança. Então o apóstolo Paulo fala que a lei se tornou para nós caduca. O apóstolo Paulo também, ele fala para nós não darmos atenção a velhas caducas, ou seja, a ideias indignas de confiança. Então, quando alguém diz que pode obedecer a Deus e Deus vai aceitá-lo, essa pessoa está caducando. Essa pessoa está confiando em algo que não é de confiança. Ele diz aqui que a promessa de ser herdeiro do mundo veio pela fé. Quem que ia ser o herdeiro do mundo? Abraão. Deus chama Abraão e diz, você vai ser o herdeiro do mundo todo, você vai herdar o mundo todo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa é a herança de Abraão até hoje, porque cada pessoa que crê é um filho de Abraão. Versículo 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se ele dependesse da lei, então não precisa promessa nenhuma, é só obedecer. Como um trabalhador.
Se ele trabalha, ele tem total direito do salário dele. Abraão não precisava depender de Deus. Abraão, ele simplesmente poderia fazer e exigir de Deus os direitos. Mas Abraão não podia fazer isso porque ele não tinha capacidade de obedecer a Deus, mesmo vivendo antes da lei de Moisés. E se nós pensarmos que as bênçãos de Abraão e as bênçãos nossas são através do nosso esforço, do nosso merecimento, então anula-se a fé, não precisa mais fé. Aliás, nós oramos por quê? Nós oramos na confiança de que Deus prometeu responder às orações. Então a promessa foi Ele quem fez. Nós apenas oramos e nós cremos que Deus vai fazer conforme Ele quer. Mas a oração é o símbolo maior, ou melhor do que símbolo, é a prática maior de que nós dependemos do Senhor, que nós vivemos pela fé. Vocês sabem que alguns grupos, eles não oram, eles exigem. Então eles falam que eles fizeram aquilo que tinha para fazer, ou seja, a confissão positiva. Eles determinam aquilo que tem que ser feito na vida deles, e eles exigem de Deus. Isso não é fé, isso é presunção, arrogância. Mas nós aqui, todos nós hoje, estivemos debaixo da dependência do Senhor. Sem o Senhor, esses pedidos aí são apenas desejos. Mas diante do Senhor, da promessa de que Ele responde, todos esses pedidos que nós fizemos, eles são entregues a Deus por fé. Nós cremos que Deus vai responder. Versículo 15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Parece que ele está sendo um pouco duro com a lei, né? Porque a lei é santa, é boa e é justa. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos, capítulo 7, acho que versículo 12. E agora ele está dizendo aqui que a lei suscita ira. Será que a lei suscita a ira? Será que a lei levanta a ira de Deus? Porque se Deus fala que tem dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição, o monte da bênção quer dizer que se alguém cumprir a lei, vai receber todas aquelas bênçãos que ele deixou naquele monte, o monte da bênção. Então não tem nada errado com a lei. Inclusive a lei promete vida. A lei promete vida. A lei diz, faze e viverás. Mas qual é o problema? O problema não está na lei, o problema está em nós. Nós não conseguimos obedecer à lei. Por isso nós podemos dizer que a lei sempre levanta a ira de Deus. Versículo 15 ainda, onde não há lei, também não há transgressão. Na teologia há uma diferença entre pecado e transgressão. Pecado é aquilo que nós temos em nós mesmos. Nós nascemos pecadores. Então o pecado, no singular, né, sem o S no final, pecado é a sua natureza pecaminosa. Transgressão é aquilo que você faz contra um mandamento, contra a lei de Deus. Por exemplo, se não tem uma placa escrita não pise na grama, se eu pisar na grama, ainda que eu possa estragar aquela grama e tudo mais, eu não transgredi, porque não tem uma lei dizendo. Então quando o apóstolo Paulo fala onde não há lei também não há transgressão, ele está dizendo que se não houvesse lei, se não houvesse de Deus alguns códigos morais, alguns códigos de conduta, nós estaríamos livres, porque ele não falou nada. Ninguém pode, nenhum guarda pode te autuar, multar,
se não há uma determinação daquilo que você fez, de uma transgressão. Eles dizem que para haver multa por radar, precisa ter placa. Se não tiver placa, pode-se recorrer. Agora, em alguns lugares, dizem, né, que eles colocaram atrás do guarda-reio radares escondidos. Aquilo não pode. Aquilo é uma transgressão de quem colocou. Então, nas leis de trânsito diz que precisa ter aviso para que haja uma transgressão. Então, meus irmãos, nós que convivemos diretamente com a palavra de Deus, os judeus que convivem diretamente com a palavra de Deus, ainda que seja o Antigo Testamento, os samaritanos que só aceitam a Torá, né, como foi falado, todos nós estamos sujeitos a um carimbo de transgressor, porque nós temos a lei do Senhor. Então, o nosso Deus, Ele nos coloca a lei não para nos salvar. Ele deu a lei para mostrar que nós somos pecadores. É como se nós precisássemos de um aguilhão, nós precisássemos de um cutucão para dizer: você é um pecador. Já sei, sou mesmo, doeu aqui. Por quê? Porque está escrito para não cobiçar, e eu cobiço. Está escrito que eu não posso dar falso testemunho, e eu dou falso testemunho. Está escrito várias coisas a respeito da nossa conduta, e nós sempre estamos batendo de frente, nós estamos transgredindo a lei muito clara de Deus. Então é por isso que a lei é quase que sinônimo de ira, porque ela nunca funcionou bem, porque como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, ela estava sujeita a uma carne enferma. Ou seja, Deus despeja a lei do céu e cai aonde? Cai em você, cai em mim. E a lei não pode nos salvar, a lei não pode dar vida, porque nós estamos enfermos. Então, a situação do ser humano sem Cristo Jesus é uma situação de transgressão. Nós temos que ter amigos não crentes, mas nós não podemos perder de vista isso. Nós estamos diante de um transgressor. Ainda que ele seja bonzinho nos nossos padrões, ele é um transgressor da lei de Deus. Versículo 16. Essa é a razão do que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porquanto Abraão é pai de todos nós. É por isso então que a nossa justificação está na fé, ou seja, pela fé, porque é um presente de Deus. Nós não poderíamos de maneira nenhuma ser justificados, mas o Senhor está dando essa bênção, não de desprezar a lei, mas de dar Jesus Cristo, que é o cumprimento da lei. E dessa maneira, seja um judeu, seja um religioso, qualquer pessoa, todos eles podem receber essa graça da salvação, mas só pela fé. É um ensino que nós vamos esquecendo, meus irmãos. Aos poucos a gente vai se esquecendo, porque nós temos uma tendência ao legalismo. Nós temos uma tendência de achar que Deus está nos abençoando porque a gente está orando certo. Deus está nos abençoando porque nós estamos fazendo nossos devocionais. Deus está nos abençoando porque estamos vindo e participando das coisas da igreja. E nós acabamos obscurecendo esse ensino que é maravilhoso, que é o ensino de salvação pela graça por meio da fé.
Quanto mais fraco você for, mais aparece a oportunidade de você exercer fé. Quando nós somos muito fortes, quando nós temos muitos recursos, quando nós estamos bem confortáveis na nossa vida, nós somos muito fracos na fé. Nós não exercemos fé quase. E aqui nós temos novamente o exemplo de Abraão. Abraão ele foi justificado quando ele estava fraco. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus vivifica os mortos. Nós podemos dizer que Abraão era um morto. Sim, ele era vivo, mas para ter filho, ele era morto. A Sara era morta para ter filhos, nesse sentido. Mas Deus chama à vida aquele que está morto. Ele chama à existência as coisas que não existem. Não existia fertilidade naquele casal, mas Deus chama à existência e fala: sejam férteis. Então, quando nós não temos nada para oferecer ao Senhor, o Senhor, pela graça dele, Ele nos dá condições e nós recebemos através da fé. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Esperando contra a esperança, ou seja, jogo perdido. Nem adianta, você já perdeu, você não vai conseguir ser pai de muitas nações se você não tiver filho. Ele sabia disso. Por isso que ele, por sugestão da esposa dele, fizeram uma besteira. Eles tentaram tomar o lugar da fé. Em vez de eles crerem no Senhor, porque a promessa era do Senhor, eles tentaram substituir a fé pelo agir. E eles agiram e agiram errado. Então nós cantamos hoje para buscarmos o reino de Deus. E todas essas coisas serão acrescentadas. Ele não falou que todas as coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas, o contexto diz quais são as coisas. O que havemos de comer e vestir. Todas essas coisas serão acrescentadas. Então nós podemos confiar nisso. Agora, se Deus vai te dar, seja lá o que você quiser, fora isso, então talvez você esteja ultrapassando a promessa de Deus. Deus prometeu sustentar você fisicamente, vestir você e alimentar você. As outras coisas são realmente bênção que Deus nos dá, até podemos dizer muitas vezes, bênçãos, se é que existe isso, excedentes, além. E o apóstolo Paulo disse que ele pode dar para nós fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Exatamente. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. É muito importante nós falarmos isso, porque algumas pessoas têm uma compreensão errada. Eles já acabam juntando um fator com o outro. Então eu vou falar de modo respeitoso aqui para os irmãos, mas são dúvidas que já surgiram, inclusive na sala de aula, dando aula sobre esse assunto. É porque Abraão era impotente sexualmente. Não é isso. A Bíblia nunca disse isso. O fato dele ser amortecido não quer dizer que ele não tinha relações com a esposa. Não era isso. A questão era de fertilidade, não de
de impotência sexual. Não era isso. Não era esse o problema de Abraão. Ainda que fosse isso, Deus também resolveria esse problema, mas a Bíblia não diz que era isso. Ela era infértil, ele não podia ter filhos, eles não podiam. Mas ele confiou no Senhor, porque Deus disse que eles teriam filhos. Mas como nessa idade? Não, Deus poderia dar filho para eles. Aquilo era anormal até para a época, tá bom, irmãos? Porque alguém pode dizer, não, naquela época eles tinham filhos assim, na velhice. Não, mas era anormal até para aquela época. Fazendo umas pesquisas aí, eu descobri que até hoje, nos nossos dias, a mulher mais velha que teve filho foi de 66 anos. Eu até pensei que fosse mais, mas 66 anos. Não sei qual a nacionalidade. Acho que é Índia, da Índia. Da Índia era um homem, né? É um homem? Um homem teve filhos com, acho que 96 anos. 96 anos ele tinha, dele mesmo. Então, é algo totalmente fora do padrão. Não é normal isso. Mas aqui o problema era só da Sara, né? Era só da Sara. Não porque ele tem filho com Quetura depois? Exato. Isso. A Sara. Pelo menos 10 anos depois que a Sara talvez morreu, 120 anos, ele vai ter filho com Quetura. Sim, com Agar, né? Não, ele tem com Agar antes, mas depois ele tem com Quetura, né? Sim. Então não era problema dele propriamente, né? Mas a Sara infértil. E o Senhor abençoou e deu esse filho para eles. E sem enfraquecer na fé, confiaram no Senhor. Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Eles têm uma diferença de idade, né? Ele tinha 100 e ela tinha quantos anos? 90? Certo. Pelo menos quando o Isaac nasceu era 90. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então Abraão foi um homem falho também, como nós somos falhos, mas ele não duvidou, ele confiou. A Sara também é a mãe daquelas que têm fé, como diz Pedro. Mas a própria Sara, ela riu quando o anjo do Senhor falou. Então nós podemos ter sim falhas na nossa fé. Isso faz parte do ser humano. No entanto, no geral, naquilo que precisava, realmente ele creu no Senhor, ele não duvidou, mas ele creu na promessa. E assim nós, meus irmãos. Por isso eu acho que a igreja é muito importante, porque quando a gente começa a fraquejar na fé, quando nós nos reunimos, nós vemos outras pessoas que estão exercendo fé, e aquilo é uma motivação para nós. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. O apóstolo Paulo vai repetindo, com outras palavras, mas o mesmo sentido. Ele não duvidou, ele creu, estava plenamente convicto, não na fé dele. A gente encontra às vezes algumas pessoas, eu tenho muita fé, como se aquela muita fé da pessoa fosse resolver o problema. Você pode ter muita fé, mas se Deus não quiser fazer, não vai adiantar só muita fé. Mas ele estava plenamente convicto, não da fé dele, mas do poder de Deus para cumprir o que Deus promete. Então você nunca pode dizer que Deus vai fazer uma coisa se Ele não prometeu. Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele não prometeu, você precisa saber se é vontade de Deus. Por isso a oração.
Versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Também. Por que esse também? Porque lá em será que é Gênesis 11, 6, que ele foi justificado pela fé. 15, 6. 15, 6, vamos ler lá? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso. Ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor quando? Quando Deus deu a promessa para ele, que você vai ter um filho. E aqui no texto que nós estamos lendo, diz, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Ou seja, toda a vida de Abraão foi uma vida de fé. Quando ele saiu, deixou a terra, a parentela, ele agiu por fé. Quando ele edificava altares, ele agia por fé. Então ele sempre agiu por fé, ou quase sempre. Quando ele mentiu para Abimeleque, ele não agiu por fé. Mas quase sempre ele agiu por fé. E nesse assunto aqui, que era muito importante, ele agiu por fé. E eu digo, nem sempre, porque ele tentou uma outra maneira de resolver a questão da Sara não poder ter filho. Versículo 23. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Será que é só Abraão que teve esse privilégio de exercer fé e receber a promessa de Deus? Não. Todos os que são filhos de Abraão, todos que exercem fé, eles têm o mesmo, eu vou usar essa palavra, não é muito boa às vezes, né? Mas agora acho que podemos usar. Todos aqueles que creem têm o direito de receber. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele promete e nós devemos exercer fé, e exercendo fé é nosso. Deus quer nos dar. Veja o versículo 24. Mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então não pense que esse texto é um texto para você exercer fé para conseguir aquele projeto da sua vida. Não, não é isso. Esse texto aqui, ele usa o exemplo de Abraão para dizer que nós somos salvos da mesma maneira que Abraão, exercendo fé. Ele faz uma ligação daquilo que ele disse no versículo 17. No versículo 17 diz: o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Ou seja, Abraão creu que Deus faria o impossível na vida da esposa dele. E fez. Aqui ele faz um paralelo dizendo que nós também. Foi imputada essa justiça para nós. Nós cremos naquele que estava morto, mas que ressuscitou, Jesus Cristo. Assim como Abraão e Sara estavam mortos para a questão de ter filhos, nós também estávamos mortos nos nossos pecados. E Jesus também estava morto, mas o Senhor vivificou Sara, vivificou Jesus Cristo e vivificou a nós também que cremos. Então essa é a promessa que nós temos no Senhor. Vida através da graça pela fé. Versículo 25, encerrando. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por que Cristo Jesus ressuscitou? Evidentemente para voltar para a sua glória, mas também para cumprir, para completar aquilo que ele veio fazer, ou seja, dar a vida pela nossa justificação. E aqui ele encerra esse assunto da culpabilidade e da maneira como alguém pode ser salvo.
esse é o Evangelho. Se você conseguir sentar com alguém e pedir permissão para ele para explicar Romanos 1 até 4, você tem toda a base do Evangelho. Essa é a base do Evangelho. E no capítulo 5 já é uma alegria por sermos justificados por Jesus Cristo. Então nós lembramos hoje mais uma vez da salvação que temos em Cristo Jesus. Assim como Davi nada podia, Abraão não podia nada também, e eles obtiveram a promessa por meio da fé, nós também fomos salvos por Cristo Jesus por meio da fé. Deus abençoe os irmãos, vamos orar. Agradecemos pela salvação, a Deus, obrigado porque nós confiamos na promessa da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, o mérito não está na nossa fé, mas está na graça do Senhor Jesus Cristo, a qual obtivemos por meio da fé, da confiança naquilo que o Senhor fez. Muito obrigado, nós agradecemos pelo Evangelho e que possamos também, ó Deus, explicar o Evangelho com clareza para as pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.